Eu vou orar e Deus vai me erguer com sua força. Muralhas vão cair, nada pode resistir ao poder da oração. Bom dia. A paz de Jesus. Como o Ronaldo disse, meu nome é Júlio, sou da Arquidiocese de Aparecida. Pela graça de Deus, estou aqui, junto com o Jonas, com o seu João Natal, que veio trazer a palavra, o Fabrício, a sua esposa, o seu filho Arthur e a minha namorada Annelise. É uma alegria muito grande para nós da Arquidiocese de Aparecida poder estar aqui com vocês, nesse momento de comunhão, de unidade, de vida no Espírito. Como no início da igreja, os cristãos se reuniam para rezar, para buscar a presença de Deus. E o tema que eu fui convidado a partilhar com vocês nesta manhã é batismo no Espírito Santo. Essa graça que Deus nos deu de presente, para a gente ter uma intimidade profunda com o seu amor. Eu queria convidar você a colocar a mão sobre o seu coração, por favor. Que você pudesse fechar seus olhos por um instante. E que você pudesse, no silêncio do seu coração, consagrar os seus pensamentos, consagrar os seus sentimentos ao Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, acendei nele o vosso amor, enviai o vosso Espírito, tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Divino Espírito Santo, iluminai-nos. Quero convidar vocês a pegarem o Evangelho de São João, no capítulo 14, por favor, versículo 16. Evangelho de São João, capítulo 14, versículo 16. E rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Paráclito, para que convosco permaneça para sempre. Versículo 17. O Espírito da verdade, que o mundo não pode acolher, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque permanecem convosco. Palavra da salvação. Jesus, ele começa a dar uma catequese sobre o Espírito Santo para os discípulos. E ele diz que é necessário que ele rogue ao Pai, que ele vá ao encontro do Pai na sua ascensão. Ainda os discípulos não compreendiam o que havia de acontecer, para que assim a pessoa do Espírito pudesse ser derramada sobre nós, para que o Espírito pudesse permanecer conosco. Então era necessário que Jesus se entregasse
por livre escolha, para que o Espírito Santo pudesse vir até nós. E é interessante, quando a gente observa aqui, ele vos dará outro, o Paráclito. O que significa Paráclito? Vem do grego, significa consolador, mas muito mais do que consolador, advogado, ele tem um sentido mais profundo, significa aquele que nos pega pela mão e nos põe de pé. Então o Espírito Santo ele vem com o seu poder, com o seu dínamos e nos levanta, nos põe em pé. Quando nós estamos abatidos, quando nós estamos nos sentindo fracos, a pessoa do Espírito vem como Paráclito, aquilo que ele é, nos pega pelo braço e nos põe em pé. Mas para que isso venha acontecer na nossa vida, nós precisamos conhecer o Espírito Santo, ter a amizade com o Espírito Santo. Mas como fazer para a gente ter a amizade com o Espírito Santo? Primeira coisa é a gente abrir o nosso coração, é a gente permitir que o Espírito Santo possa vir nos ajudar, porque o Senhor sempre está disposto a nos ajudar, mas muitas vezes nós que não estamos dispostos a nos deixar sermos ajudados. Muitas vezes a gente se fecha em nós mesmos e não abrimos o nosso coração para o Senhor. E aí quando a gente vai entender o que é o batismo no Espírito Santo, Jesus vai explicando para eles então que viria o Espírito Santo para colaborar, para ajudá-los. E aí Jesus mostra para eles que o Espírito Santo é uma pessoa. Então o Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. É o Paráclito, é aquele que vem e nos levanta. É o Espírito da verdade, que quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nós não vivemos presos, nós não somos escravizados pelo pecado, porque o Senhor mostra para a gente, dá o discernimento para a gente fazer a escolha daquilo que é certo, daquilo que é errado. Como no Antigo Testamento diz lá em Deuteronômio: eis que coloco a vida e a morte, a bênção e a maldição. E uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela consegue discernir aquilo que traz vida, aquilo que traz bênção. Ela consegue separar o bom do ruim, a partir da amizade com o Espírito Santo. E para essa amizade no Espírito crescer na nossa vida, é necessário a gente tomar algumas atitudes. Quero convidar vocês a pegarem o Evangelho de Lucas, no capítulo 18, versículo 1. Evangelho de São Lucas, capítulo 18, versículo 1. Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 1. Contou-lhes ainda uma parábola, para mostrar a necessidade de orar sempre, sem jamais esmorecer. Então Jesus ele vem falar aqui que a gente necessita rezar sempre, sem nunca desistir. Mas quando a gente ainda não recebeu essa efusão do Espírito Santo, talvez a gente tenha uma certa dificuldade em rezar. Talvez a gente busque outras coisas, não até nem coisas erradas, nem o pecado em si, mas às vezes a gente prioriza outras coisas, até mesmo o entretenimento, ou o nosso trabalho, que também é importante, mas em primeiro lugar a gente deve colocar Deus, e a gente acaba deixando a vida de oração. E se a gente quer fazer uma experiência com o Espírito Santo, se a gente quer fazer uma experiência de batismo no Espírito Santo, de mergulho no Espírito Santo, é necessário rezar sempre, sem jamais desistir. Nesta manhã, a partir daquilo que o Senhor vai fazer na nossa vida, a gente vai ter que assumir essa palavra de Lucas, capítulo 18, versículo 1. Rezar sempre, sem jamais deixá-lo de fazê-lo. Mas quando rezar sempre, é quando a gente acordar, dar o bom dia ao Espírito Santo, mas não de forma mecânica, mas de coração aberto. Bom dia, Espírito Santo. Se colocar de joelho, consagrar o seu dia a Deus, ao Senhor, louvar a Deus por mais um dia de vida, pedir a bênção e a proteção de Deus. Antes de fazer as refeições, a gente não comer como um pagão, mas parar, fazer um instante de silêncio, agradecer, pedir a bênção de Deus.
Tudo isso vai fazendo com que o Espírito Santo vá fluindo na nossa vida. E a partir dessa graça, as pessoas que estão próximas de nós vão sendo tocadas por isso, pelo nosso testemunho. Por isso é necessário que a gente seja batizado no Espírito Santo. Quando nós olhamos a Sagrada Escritura, nós vemos São Pedro, antes do batismo no Espírito Santo. Ele disse para Jesus: Senhor, eu até morro por ti. Na hora que Jesus foi entregue, o que ele fez? Que Judas traiu Jesus, deu um beijo no rosto de Jesus, ele desembainhou a espada e cortou a orelha do soldado. E depois, dando uma lá agindo na hora da raiva, da emoção, da ira, foi e machucou o soldado, feriu o soldado. E Jesus curou o soldado e Jesus foi. E depois, quando Jesus estava sendo julgado lá, estava sendo entregue lá no Sinédrio, o que ele fez? Ele negou Jesus. Aquela governanta, aquela empregada falou: você não andava com Jesus? Eu não, nunca vi ele. Negou Jesus 3 vezes. O mesmo Pedro que negou Jesus com medo de uma governanta, de uma empregada, é o mesmo Pedro que depois do batismo no Espírito Santo, da efusão do Espírito Santo, vai e faz uma pregação onde converte milhares de pessoas. E depois desse momento do Pentecostes, ele vai na porta do templo, ele e João, e já faz uma evangelização com poder. Ouro e prata eu não tenho, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta-te e anda, lá em Atos 3. Então a gente vai observando que o batismo no Espírito Santo, ele transforma a gente. E o que o batismo no Espírito Santo, ele é na íntegra? Porque muitas vezes a gente ouve, fica aquela coisa subjetiva, aquela coisa distante. Eu sou batizado no Espírito Santo, eu rezo em línguas, eu sou batizado no Espírito Santo. É muito mais do que somente o dom de línguas, é muito mais do que o dom de cura, é muito mais que o dom da profecia. Batismo no Espírito Santo, quando nós pegamos a palavra batismo, do grego, significa mergulhar nas águas, ser submergido. Então você vai estar submerso nas águas do Espírito, você vai estar totalmente entregue ao Espírito Santo. A sua vida já não vai ser pertença sua, mas é pertença do Espírito. O que é batismo no Espírito Santo? Batismo no Espírito Santo é uma experiência com o amor de Deus, que transforma a nossa vida, que nos leva a uma submissão ao senhorio de Jesus. Isso é batismo no Espírito Santo. É uma experiência com o amor de Deus que nos leva a uma conversão verdadeira. Mas que conversão é essa? Uma metanoia. O que significa metanoia? É mudança de pensamento, mudança de sentimento, mudança de comportamento. É uma conversão verdadeira. A nossa vida não permanece da mesma forma a partir do batismo no Espírito Santo. E nós vamos olhando pela Sagrada Escritura, São Pedro, os outros discípulos, a partir da efusão do Espírito, nunca mais eles foram os mesmos. Algo foi mudado interiormente deles, porque antes eles ouviam e viam Jesus realizando os prodígios, os milagres, mas ainda não tinham tido essa experiência interior de transformação. E a partir daquele dia de Pentecostes, que está lá em Atos 2, a vida deles foi transformada. E é interessante que Jesus diz para eles: permaneçam em Jerusalém, para que se cumpra a promessa do Pai. Jesus diz para eles permanecer em Jerusalém. Mas qual é a Jerusalém que hoje nós necessitamos permanecer? É a Igreja Católica, Apostólica, Romana. Se nós queremos ser batizados no Espírito Santo, receber essa efusão que atualiza a graça do nosso batismo sacramental, nós necessitamos permanecer na Igreja Católica, Apostólica, Romana, bebendo das fontes da nossa igreja, a nossa igreja riquíssima, que contém o depósito da fé. Não somente na igreja, por obrigação, como o padre colocava, por medo do inferno, ou por tradição, mas compreender a fé com o coração, com a alma, saber porque eu sou católico, entender a graça que é ser católico, compreender que Deus te deu o dom da fé católica, e não se afastar dessa Jerusalém que hoje é a Igreja Católica. Eu vejo lá na televisão aqueles prodígios e milagres, em tantas ofertas que se tem hoje de um cristianismo, de um Jesus sem cruz, eu acho que eu vou para lá,
Porque quando eu vou lá, eu sinto um frio na espinha, eu sinto arrepio na nuca. Eu vou lá porque eu vou ter um carro zero, vou ter uma empresa, porque lá o poder de Deus se manifesta. Porque lá a gente vê as pessoas profetizando. A gente tem que tomar cuidado. O próprio São João vai dizer, no capítulo 4 da carta de São João, discernir se os espíritos vêm de Deus. A gente tem que tomar cuidado para ver qual espírito que está agindo na vida de certos profetas. Tomar cuidado com os falsos profetas. E às vezes a gente quer facilidade. E viver uma vida de batizado no Espírito não é uma vida de facilidades. Porque quando a gente é batizado no Espírito Santo, tem como a gente perceber que a pessoa ela foi batizada, porque acontece algo. É impresso no seu coração o caráter de Cristo. Uma pessoa que é batizada, verdadeira no Espírito Santo, como São Pedro e os outros apóstolos foram, eles vão até o martírio, se for necessário, por Jesus, e não negam a fé. Porque dentro do seu coração é dada a graça da parresia, da coragem, o destemor de anunciar. O batismo do Espírito Santo, então, ele vai causar o que em nós? Primeiro, ele vai fazer com que a gente compreenda que a gente é filho e filha de Deus. A gente vai receber a graça de perceber que a filiação divina, que nós somos filhos de Deus. E isso significa que as promessas de Deus são para nós, que somos seus filhos e filhas. Nós assumimos o batismo sacramental e o crisma de forma plena. A gente assume o nosso munus que recebemos no batismo, de rei, sacerdote e profeta. A gente vive isso plenamente. Esse reinado de Jesus, que é antagônico ao reinado do mundo. Porque o reinado do mundo é o poder pelo poder. As pessoas têm que me servir. Mas aquele que é batizado no Espírito Santo entende que o reino que nós vivemos para ele não é o da terra, mas é o reino dos céus. E é diferente. Vive o exemplo de Jesus. Eu vim para servir, não para ser servido. Então, aquele que é batizado no Espírito Santo, ele se coloca a serviço dos outros. E aí ele faz igual Jesus. Lá em João 13, ele vai lavar os pés uns dos outros. O batismo do Espírito Santo nos impele a viver esse reinado junto com Jesus, de serviço, de servir. E a gente olha para Maria, a Virgem Maria, quando ela recebeu o Espírito Santo, que ela deu sim, naquele momento que ela ficou cheia e gerou Jesus no seu ventre, ela se pôs a serviço, ela foi correndo servir a sua prima Isabel. E é assim também na nossa vida, quando a gente recebe essa efusão. O sacerdócio, estar face a face com Deus, a gente recebe então um avivamento sacramental. A gente volta a amar a igreja, a defender a igreja, se necessário até morrer pela igreja. A gente volta a buscar a confissão, a Santa Missa, a gente não falta mais no domingo. Se é possível, a gente vai na missa todos os dias, a gente busca a adoração, a gente busca uma vida de oração, jejum, leitura da Bíblia, terço, devoção aos santos. Tudo isso vai acontecendo na nossa vida gradativamente, a partir da graça do batismo no Espírito Santo. E o profeta, aí a gente vai anunciar o amor de Deus e denunciar a injustiça, a partir dessa efusão do Espírito. Mas como assim? Esse anúncio vai acontecer de duas formas. Em primeiro lugar, através do nosso testemunho. E como começa o nosso testemunho? Porque a gente corre um risco muito grande, como eu disse no início. Eu sou batizado no Espírito Santo. Só que antes, eu achava que eu não era batizado no Espírito Santo, eu ia, brigava em casa, brigava no trabalho, brigava na rua. E aí quando eu falo que eu fui batizado no Espírito Santo e começo a participar da comunidade, eu deixo de brigar na rua, porque aí bar, baile, esses lugares eu deixo. Mas eu começo a brigar, continuo brigando em casa, continuo brigando na igreja. Eu só mudei a geografia da briga. Eu não fui batizado no Espírito Santo. Não houve uma metanoia, não houve uma mudança de pensamento, de coração, de comportamento. Porque aquele que é batizado no Espírito Santo, ele busca a paz, ele busca a concórdia, ele busca estar unido um com o outro. Você quer ver se a pessoa é cheia do Espírito Santo? É simples. É só ver se ela gera unidade.
Uma pessoa que gera unidade, ela é cheia do Espírito Santo, ela é batizada no Espírito. Uma pessoa que gera divisão, ela não é batizada no Espírito Santo. O máximo que aconteceu, ela foi tocada na emoção, ela chorou, ela sentiu um friozinho, um calor, até às vezes emocional. Mas não foi batizada no Espírito Santo. Porque quem é batizado no Espírito Santo anuncia com testemunho. E esse testemunho começa dentro de casa. No bom dia que você dá, na cama que você arruma, na casa que você limpa, na comida que você prepara com amor. E aí vai interagindo em outras coisas. Os programas que eu assisto pela televisão, porque o batismo no Espírito Santo vai me levar a discernir o que é bom daquilo que é mal. Então, puxa, vai estar passando novela. Aquela novela, não vou assistir não, porque aquela novela vai contaminar meus olhos e meus ouvidos. Eu gosto de escutar forró universitário, mas agora que eu fui batizado no Espírito Santo, por amor a Deus, eu vou deixar isso, porque isso vai contaminar meus ouvidos e os meus sentimentos, e vai me afastar da vida de oração, da vida em Deus. Então eu vou abrir mão disso. Eu gosto de rock, mas se eu fui batizado no Espírito Santo, por amor a Deus, eu vou abrir mão disso. Eu gostava de fazer fofoca, falar mal da vida dos outros, porque eu fui batizado no Espírito Santo, eu vou procurar controlar aquilo que eu falo, vou parar de falar mal dos outros. Porque às vezes a gente está na igreja e gosta de fazer uma fofoca espiritual, né? A gente pega o telefone, liga para o outro e fala e disfarça a fofoca espiritual como preocupação para falar mal do outro. Viu? Você sabe o que o irmão fez? O irmão fez isso, ó. Mas estou tão preocupado, vamos fazer uma semana de jejum. Aí a pessoa fala assim, vamos ligar para o outro irmão, então, para fazer uma rede de intercessão. Sabe o que é rede de intercessão? É rede de fofoca. Meditemos isso, né? Então, uma pessoa que ela é batizada no Espírito Santo, ela não pode se comportar mais assim. Algo tem que mudar. Ezequiel 36:25 diz que Deus tiraria de nós o nosso coração de pedra e colocaria em nós um coração de carne, e nos encheria com o seu Espírito. Se é o coração de Deus que está em nós, o nosso coração tem que ser misericordioso. O nosso olhar tem que ser de misericórdia. E aí entra o conselho de ouro de Jesus, a regra de ouro, Mateus 7:12. Faça para o outro o que você deseja que ele faça em primeiro lugar para você. Então aquele que é batizado no Espírito Santo, ele vai ao encontro do outro, ele vai se pôr a serviço. E aí vai acontecer aquilo que Jesus disse no Evangelho de João 7:37. Do coração de vocês vai jorrar um manancial de água viva, você vai ser uma fonte de água viva. Aonde você estiver, você vai levar as pessoas a uma transformação real. O batismo do Espírito Santo nos leva a isso, ao nosso jeito de trabalhar, ao nosso jeito de falar. E aí a gente vai parar de ficar muito tempo no Facebook, vai parar de ficar muito tempo no WhatsApp e nas outras redes sociais que tem, ou também na internet. E nós vamos nos libertando dos vícios. Isso é bom? Com certeza é bom, mas com prudência, com discernimento. Porque às vezes as pessoas falam assim, eu tenho dificuldade de rezar, eu não consigo rezar. Mas a pessoa entra 10 horas da noite, depois que chega da faculdade ou do serviço, e fica das 10 às 3 da manhã na rede social. Depois o que acontece? Vai levantar cansado, não vai conseguir rezar, não vai ter disposição para rezar. E uma pessoa que é batizada no Espírito Santo não pode se tornar um escravo da tecnologia, não pode ter o tecnocentrismo como centro da vida. Uma pessoa que é batizada no Espírito Santo, ela tem que ser amiga de Deus, íntimo da pessoa do Espírito Santo, para que a graça aconteça. A gente quer ser batizado no Espírito Santo, a gente quer uma atualização. Aqueles que já são batizados no Espírito Santo querem uma atualização da graça de Deus na sua vida novamente, querem um reavivamento do Espírito. Mas para que isso aconteça, a gente precisa de 3 passos fundamentais. Primeiro, passar pela cruz de Jesus, porque não tem como a gente ser batizado no Espírito sem passar pela cruz do Senhor. Se a gente não vai até os pés da cruz do Senhor, é impossível a gente ter um batismo no Espírito Santo autêntico, uma transformação verdadeira. O segundo passo, permanecer em Jerusalém, é o que diz lá em Atos. Eles ficaram dentro do cenáculo, perseverando durante 50 dias, rezando junto com a Virgem Maria.
até o dia de Pentecostes para que acontecesse o derramamento do Espírito Santo. Então, se eu quero viver essa plenitude do Espírito, é necessário passar pela cruz, é necessário o cenáculo, para assim depois acontecer o grande derramamento de Pentecostes no nosso coração. E esse Pentecostes, ele pode ser perene, quando a gente vive uma vida sacramental, quando a gente busca a confissão, quando a gente participa da missa. São Filipe Neri, ele diz que todas as vezes que nós comungamos, nós atualizamos a graça de Pentecostes no nosso coração. Então, toda vez que a gente comungar o corpo, o sangue de Jesus, nós estamos atualizando a graça de Pentecostes. Não tem como falar que eu sou batizado no Espírito se eu falto à missa por preguiça, se eu deixo de rezar, se eu não leio a Bíblia. Esse livro, a Palavra de Deus, ele pode, e ele tem o poder de nos afastar do pecado, desde que a gente procure ler todos os dias. Mas o pecado também tem o poder de nos afastar da palavra de Deus. A gente tem que escolher se a gente quer viver uma vida no pecado ou uma vida no Espírito Santo. Aí parte da nossa decisão. E para a gente, nessa manhã, receber essa graça de Jesus, o que é preciso? Simplesmente abrir o coração. Porque quem batiza no Espírito é o próprio Cristo, é o próprio Senhor. É Jesus que é o batizador. João disse: eu batizo com água, mas aquele que vem após mim vai batizar vocês no fogo. É Jesus que vai nos batizar no fogo. E a partir dessa efusão do Espírito, o caráter de Cristo vai ser impresso no nosso coração. Nosso pensamento, nosso coração e nosso comportamento vai mudar pela graça de Deus. Por isso que quando a gente olha lá em Atos 2, fala que veio línguas de fogo sobre a cabeça deles. Essas línguas de fogo significam a mudança de pensamento. A mente, ela é renovada pelo Espírito Santo. E a gente deixa de ser escravizado pelo mundo. Porque o que acontece? A sociedade que nós vivemos é uma sociedade que coloca para nós certos valores que são totalmente contrários ao Evangelho, que é chamada cultura de morte, que o santo João Paulo II tanto falou. E essa cultura de morte, ela vai adentrando o nosso coração, se a gente não é batizado no Espírito verdadeiramente. E como que ela entra? De forma sutil. Às vezes na nossa conversa informal, na rua, no trabalho, nos locais onde nós frequentamos, nas universidades. E vai se colocando para a gente, por exemplo, o relativismo, que não existe uma verdade absoluta. Mas a gente acabou de ler no Evangelho de João 14,16. O Espírito da verdade vos revelará tudo. O Espírito Santo é a verdade. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então existe uma verdade absoluta, que é Jesus. E aí é colocado para a gente que no bem tem um pouco de mal, todo mal tem um pouco de bem. E vai entrando esse relativismo no nosso coração, que aí tudo pode. Pode viver uma sexualidade desregrada, pode o aborto, pode a união de pessoas do mesmo sexo. E aí a gente fala: mas eu não quero ser intolerante. Não, não é ser intolerante que nós não podemos ser, mas a gente não compactuar com essa cultura de morte. Porque aquele que é batizado no Espírito Santo, ele difunde no meio da sociedade a cultura de Pentecostes. Cada um de nós que estamos aqui hoje, somos chamados por Deus a difundir no meio da sociedade a cultura de Pentecostes. Nós somos chamados a semear esse fogo do Espírito Santo no meio da sociedade, através do testemunho, através do anúncio do Evangelho. Como São Francisco de Assis disse: pregai, 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 se necessário com as palavras. Mais do que a gente falar, é a gente viver o autêntico Evangelho. As pessoas no mundo, muitas vezes, têm preguiça de ler a palavra de Deus, mas não tem preguiça de ler a nossa vida. Se nós somos um Evangelho vivo de Jesus Cristo, a partir da efusão do Espírito Santo, as pessoas vão crer em Deus, vão crer no Senhor. Mas se nós falamos que cremos em Deus e vivemos como pagãos, infelizmente a fé entra em descrédito e as pessoas abandonam a igreja por culpa da gente. Até mesmo a nossa família muitas vezes não é transformada por culpa nossa mesmo, porque a gente não vive uma autenticidade, um Evangelho verdadeiro. A gente não vive a plenitude do Espírito. Disse que o Espírito Santo viria sobre toda a carne. O profeta Joel disse:
Os jovens, eles teriam visões, profetizariam. E isso é para nós agora, essa promessa já se cumpriu há 2000 anos atrás, nós estamos no tempo do Espírito Santo. É um tempo que a gente tem que viver esse avivamento, difundir a cultura de Pentecostes, não ter medo de anunciar o Evangelho. Principalmente dentro do nosso trabalho, da universidade, da escola, da família. Não ter medo. Sabe, meus irmãos, quero dar um breve testemunho para vocês. Numa empresa que eu trabalhava há algum tempo atrás, eu ia à missa antes de ir para o serviço, às 7 da manhã, e entrava às 8. E aí todos os dias eu ia à Santa Missa, aí na hora da comunhão um dia eu falei assim, Senhor Jesus, dai-me a graça de ser teu instrumento nesse dia, que eu possa anunciar com poder a tua palavra. E aí fui para o serviço, cheguei lá 10 para as 8, aí quando foi 5 para as 8, eu trabalhava no almoxarifado, tocou o interfone para receber uma mercadoria. Aí eu fui, abri o portão, aí o entregador, ele falou assim, vou descarregar um forno aqui. Eu falei para ele, só um minutinho. Eu estava conferindo a nota, aí na hora que ele pegou o forno, ele fez assim, trec, a coluna dele saiu fora do lugar, o osso dele fez assim. Aí eu, com muita sabedoria, assim, com muito discernimento, eu falei assim, tá doendo? Ele, oi, soltou até o forno, aquele osso assim. Aí o Espírito Santo falou no meu coração, seja meu instrumento. Eu falei, ser seu instrumento? Aí eu olhei ele assim, torto, parecia um homenzinho torto, né? Igual a musiquinha do homenzinho torto. Assim. Aí eu falei para ele, olha, semana passada eu com um amigo meu, a gente rezou para um homem que estava com um problema na coluna. O senhor não quer que eu faça uma oração para o senhor? Aí ele olhou para minha cara assim, ele falou, você é evangélico? Aí eu falei, não sou católico. Aí, pra você ver, né? As pessoas, quando a gente fala que vai rezar, que vai orar, que vai anunciar, a primeira coisa que pergunta é se a gente é evangélico, né? Misericórdia. Por isso que a gente tem que testemunhar mais a nossa fé católica. Aí ele falou, não, eu aceito sim. Aí eu juntei ele por baixo, assim, um senhor meio forte, fui levando ele. Aí passei a mão com a outra mão na cadeira e levei ele para dentro do almoxarifado. Aí eu sentei ele, assim. E aí nessa veio o gerente geral da empresa e veio o gerente regional de compras da empresa, uma empresa grande. Aí eles olharam e falaram, que isso, Júlio? Eu falei, só um minutinho, só que Jesus vai arrumar a coluna dele. Aí esse cara olhando assim, pus a mão sobre ele, falei, Senhor, o senhor pediu, impus as mãos, rezei. Quando eu fui rezando, eu fui sentindo, até escutando o barulho, trac, 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 trac. Aí eu terminei a oração, ele levantou. Quando ele levantou, a coluna dele, aquele osso que estava fora, tinha voltado. Era um senhor mais ou menos uns 50 anos, 52 anos mais ou menos. Ele ficava assim, nossa, eu estou curado, eu estou curado, eu estou curado. Aí o gerente geral, com o gerente regional ficou assim, Aí falou, nossa. Falei, beleza. Aí passou, o homem abraçou eu, tal, aí fomos lá, pegamos o forno, descarregamos e foi embora. Passado um pouco, o gerente geral pediu para falar comigo. Falei, agora? Mas tá bom, amém, fiz a obra de Deus. Quando eu fui lá, ele estava comprando, escolhendo várias imagens de Frei Galvão, São Frei Galvão, lá da cidade de Guaratinguetá, né, da minha cidade. E aí ele falou assim, qual que é a imagem mais bonita de Frei Galvão? Aí eu olhei, falei, essa aqui, eu pensei que era para a empresa, né? Falei, então toma de presente para você, que você é uma pessoa que tem fé. Aí ele deu. E aí a partir dali, sabe o que aconteceu? Eu comecei a chamar mais um lá no serviço, e a gente começou a rezar um Pai Nosso e uma Ave Maria. Aí de 2 foi para 3, de 3 foi para 4, de 4 foi para 5, daqui a pouco era mais de 20 funcionários. Daqui a pouco, uma empresa grande, 20, 30 funcionários. E aí chegou num ponto que aí eu fui transferido para outro setor, e eu ficava do lado da sala, eu fiquei dentro da sala do RH. Então ia muito funcionário com atestado médico. E aí às vezes funcionário, né? Às vezes com várias enfermidades. Aí a pessoa olhava assim, Júlio, não estou muito bem não. Você quer uma oração? Júlio, demorou. Rezava. No outro dia a pessoa voltava para o trabalho. Muitos e muitos testemunhos. Às vezes a pessoa voltava até no mesmo dia. A pessoa ia entrar à tarde, tinha ido de manhã, tinha ido no médico, já à tarde já voltava. E aí Jesus começou a fazer uma obra tão grande na empresa, que aí depois eu comecei a levar o padre para abençoar a empresa, e hoje eu não faço parte dessa empresa. Mas sempre, são várias lojas que essa empresa tem, eles me chamam para ir lá rezar com os funcionários. Já fui em várias casas dessa empresa para poder rezar, para difundir a cultura de Pentecostes. Então a gente não precisa ter medo. E eu lembro que um pouco antes disso, aconteceu uma situação. Uma pessoa que trabalhava lá na instituição,
ela, né, infelizmente, às vezes num serviço as pessoas gostam de mentira, né, mentem para poder ser beneficiado. E aí mentir falou para mim, não é isso mesmo, Júlio? Eu olhei bem, falei, não é isso não, está falando, não é verdade não, na frente da pessoa. Eu falei, ou eu sou de Deus, ou eu sou de Deus, não tem meio termo. Se a gente é batizado no Espírito Santo, a gente tem que testemunhar com a nossa vida, porque Deus, Ele nos honra, mas a gente tem que abrir o coração. Mas para que isso aconteça, a gente tem que passar pela cruz, a gente tem que viver o cenáculo perene também, para que aí sempre o Pentecostes aconteça no nosso interior. Porque às vezes a gente quer ver a unção, a gente quer ver a cura, a gente quer ver o milagre, mas mais do que tudo isso, o mais importante é a nossa conversão, é a nossa salvação. Qual que é o propósito maior do batismo no Espírito Santo? É a nossa salvação. A partir do batismo do Espírito Santo, que a gente recebe esse transbordamento do Espírito Santo, que a gente fica pleno. Até a palavra do grego lá, o pleró, está cheio, transbordante do Espírito. Para acontecer isso, é em primeiro lugar para a nossa conversão, para a nossa salvação. É para isso em primeiro lugar, e para a gente ser instrumento de salvação para as pessoas. Para a gente não levar essa espiritualidade intimista, que só quer as coisas para si, mas é levar para o outro o anúncio do Evangelho. É isso que o Senhor faz. E para a gente ser batizado no Espírito Santo, é necessário abrir o coração e depois disseminar, difundir a cultura de Pentecostes. A cultura de Pentecostes nos leva a uma civilização do amor. Sermos pessoas que amam, pessoas que perdoam, pessoas que servem, pessoas que são humildes. É isso que é a cultura de Pentecostes, é isso que é ser uma civilização do amor a partir do batismo do Espírito Santo. É ser diferente. É interessante que um escritor do início do cristianismo, chamado Diogneto, ele vai dizer assim, que ele observava os cristãos e via que eles eram como as pessoas, até certo ponto. Eles trabalhavam, eles cuidavam do campo, eles casavam, eles pagavam os impostos. Mas eles viviam aqui na terra como se não pertencesse à terra, porque sabiam que a sua cidadania era do céu. Então Diogneto já percebia nos cristãos do início da igreja, que eles já tinham a noção que a vida deles não pertencia a essa terra, mas era do céu. Ser batizado no Espírito é isso. É viver para promover o amor, é ser amor. Ser cheio do Espírito Santo é ser cheio do amor. É quando você chegar, as pessoas falam, que bom que ele chegou, ó, ele está trazendo um amor. Porque é tão ruim, né? Tem gente que quando chega, a gente fala, né? Como será que a gente é quando a gente chega dentro de casa? Será que quando a gente está abrindo o portão, a porta, as pessoas que moram com a gente ficam alegres com a nossa presença ou elas ficam aborrecidas quando a gente chega? Independente disso, se elas ficam aborrecidas, que a partir de hoje, desta manhã, deste momento, deixe o Espírito Santo transformar seu coração, para que você seja uma presença de amor, para que você viva o amor na plenitude, para que você promova, para que você faça amor verdadeiro. Porque o mundo, ele quer enganar a gente, como eu estou dizendo, com essa cultura de morte, fazer amor, fazer sexo fora do casamento, buscar o adultério, a prostituição, a pornografia, através dos veículos de comunicação, a malícia pelas conversas das redes sociais, quer incutir isso no nosso coração, uma sensualidade desregrada, mas o Espírito Santo quer colocar em nós a pureza, quer colocar em nós a santidade de Deus, e a partir dessa experiência com o Espírito Santo, a gente consegue viver isso, a gente tem essa vida de amor, e a gente se torna amor, e a gente faz amor. Fazer amor é cuidar do outro, é amar o outro, é perdoar verdadeiramente. E perdão, a gente consegue a partir da efusão do Espírito Santo, um perdão verdadeiro, porque perdão não é somente quando eu quero, eu sinto, eu estou sentindo um sentimento de perdão. Não, o batismo no Espírito Santo nos leva verdadeiramente a perdoar, a servir e a conviver com as pessoas difíceis. Quando a gente olha para a nossa igreja, para os santos, a gente pode pegar, por exemplo, São Cipriano de Cartago. Ele é um indício do batismo do Espírito Santo no início do cristianismo, da patrística da igreja. E como que foi a sua morte? Foi martirizado. E foi tranquilo.
Quando a gente pega São Policarpo, até antes dele, que foi discípulo de João, São Policarpo, ele foi batizado no Espírito, e o que ele fez? Quando os soldados romanos foram prender ele, quando ele estava com 86 anos, ele não correu. O Senhor falou, chegou o seu momento, Policarpo, e ele ficou. E quando os soldados pegaram ele, falou, você não mostrou nenhuma vontade de correr? Aí ele falou, não, eu confio em Deus. E aí o que os soldados falaram para São Policarpo? Falaram para ele, nega esse Jesus, nega esse Deus que você serve, que você vai viver. Diz que você adora a César. Ele falou, não, como que eu vou negar Jesus, se em 86 anos ele nunca me negou nada, ele sempre cuidou de mim. E aí ele foi lá para o Coliseu, chegando no Coliseu, no julgamento, falaram, nega Jesus. Ele falou, não, mas por quê? Porque ele nunca me negou. E como que ele morreu? Morreu queimado vivo. E é interessante que, lendo os relatos, diz que ele ficou no formato de uma vela, e morreu com o rosto sereno. E ele foi ficando como uma vela, até que todos lá ficaram espantados, o formato que ele ficou, se consumiu como vela. Ser batizado no Espírito Santo é se consumir totalmente pelo Evangelho, é se consumir pela sua família, é ir, é não desistir da sua família, é amar principalmente aquele que não merece ser amado. Isso é batismo no Espírito Santo, isso é efusão do Espírito, é você perdoar aquele que te rejeitou, aquele que te humilhou, aquele que te abandonou, que te traiu. Isso é batismo no Espírito Santo, é essa vivência, é essa cultura de amor. É viver o ensinamento de Jesus na plenitude, que diz lá em Mateus 5,44, amar os inimigos, rezar por eles, falar bem de quem fala mal da gente. Isso é viver o batismo do Espírito Santo, é amar, é amar, é amar, é o amor, é a plenitude do amor. Quem está cheio do Espírito, vive os frutos do Espírito, vive o amor, vive a bondade, vive a longanimidade, vive a castidade, a continência, promove a paz. Isso é uma pessoa cheia do Espírito Santo. Você é cheio de frutos do Espírito, você é alegre, porque a alegria independe da situação externa. A alegria é um estado de espírito, é a nossa alma unida ao Espírito Santo. Paz independe da guerra ao nosso derredor, é o nosso coração unido ao Espírito Santo. É o que diz lá em Romanos 5, que o Espírito Santo derramou em nossos corações o amor de Deus. Então, ser cheio do Espírito Santo é isso, é viver plenamente Atos 2. Porque depois de Atos 2, daquele momento, o que os discípulos fizeram? Pregaram, curaram, anunciaram. E é interessante que quando eles foram perseguidos, o que aconteceu? Eles não falaram, Senhor, cessa a perseguição. Pelo contrário, eles falaram, Senhor, dai-nos um espírito de destemor para que continuemos a anunciar com prodígios e milagres. É isso, meus irmãos, minhas irmãs, é abrir o coração para esta conversão radical interior. O que é radical? Vem de raiz, está enraizado em Cristo, na igreja de Cristo, enraizado nos sacramentos, enraizado na Bíblia, na tradição da igreja e no magistério da igreja. Vida no Espírito, a partir do batismo do Espírito Santo é isso. É amor, é ser o amor. Olha para quem está do seu lado e fala assim, meu irmão, batismo no Espírito Santo é uma experiência de amor com Deus, de transformação de vida, que me leva a amar. É isso, meus irmãos. Amém? Vamos nos colocar de pé, por favor. Você possa pegar a Sagrada Escritura, por favor, em Atos 2. Quem tem problema aqui, levanta a mão. Então,
Quem passou ou tem passado por tribulações, levante a mão. Então a gente está vendo aí que nós temos essa experiência de cruz na nossa vida. Todos nós. Todos nós, sem exceção, temos a experiência da cruz na nossa vida, do sofrimento. Mas como Nossa Senhora ficou aos pés da cruz de Jesus em pé, nós também. Muitas vezes a gente não sabe nem como que a gente consegue permanecer em pé ou chegar até aqui no dia de hoje, né? Tantas tribulações. Mas o que consola o nosso coração é que a nossa cidadania não é da terra, como diz na carta de Diogneto, mas é do céu. Ou como São Paulo diz, o sofrimento do tempo presente não se compara com a glória do futuro. Nós podemos começar a viver o paraíso aqui na terra, viver o céu aqui, como São João Paulo II, no documento da Eucaristia, ele fala que quando a gente vai à Santa Missa, quando a gente vive em comunidade, é uma prefiguração do céu, e a gente pode prefigurar o céu na nossa família, na nossa vida. Então a gente passou pela cruz, pela morte, e agora, depois vem a ressurreição. Você que está perseverando nesse segundo dia de seminário, que tem participado da comunidade, ou que está vindo aqui pelo dia de hoje, pela primeira vez, tem essa experiência de cenáculo agora, essa experiência junto com Nossa Senhora, que nos conduz à pessoa do Espírito, aquela que é cheia do Espírito, nos leva ao encontro com o seu esposo, o Espírito Santo. E o terceiro passo, a oração, o dia de Pentecostes, a plenitude, o pleró, o transbordamento. Quem quer ser cheio do Espírito Santo, ergue os braços e diga eu. Versículo 1 de Atos 2. Tendo-se completado o dia de Pentecostes, estavam reunidos no mesmo lugar. Meus irmãos, tendo completado o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Nós estamos reunidos no mesmo lugar? Sim. São 2 dias, né? De seminário. E chegou esse momento do Pentecostes, de atualizar essa graça de Pentecostes na sua vida. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Sim. Você quer deixar Jesus te batizar no Espírito? Sim. Então eu convido você a erguer teus braços lá no alto e a convidar o Espírito Santo com as suas palavras. Convide Ele agora na sua vida. Fala: Senhor, eu quero ser batizado verdadeiramente, eu quero mergulhar nas profundezas do Teu Espírito, Senhor, nesta manhã. Eu quero uma experiência profunda, verdadeira. Eu quero uma experiência com Teu amor, uma experiência transformadora. Jesus, o Senhor que veio para batizar com fogo, eu peço, passeia no nosso meio, Jesus. Passeia no nosso meio, Jesus, e nos batiza com Teu fogo. Jesus, o Senhor que é o batizador por excelência, eu peço agora, vem batizando a cada um de nós. Vem com Teu fogo, Senhor. Vem com Teu avivamento. Suplica agora, peça: Jesus, batiza-me com Teu Espírito Santo, Senhor. Senhor, eu quero receber essa filiação, eu quero viver como filho Teu, a partir desse batismo no Espírito Santo. Por isso eu quero Te experimentar, Senhor. Eu não quero que o Senhor toque somente a minha emoção, mas eu quero conversão. Eu quero um coração novo, Senhor. Eu quero um coração novo. Eu quero o Teu Espírito dentro de mim, Senhor, nesta manhã. Em nome de Jesus, vem Espírito Santo. Pela intercessão da Beata Helena Guerra, nós pedimos: vem Espírito Santo. Vem com Teu poder. Vem com a Tua unção, Espírito Santo. Nós suplicamos a Ti nesta manhã, Senhor. Nós queremos mergulhar em águas mais profundas, Senhor. Eu guardarei Tua palavra em meu coração.
Na tribulação invocarei teu santo nome. A tua destra me sustenta, da aliança não esquecerei. Não vacilarei. Levantando os seus braços, leva-me às águas profundas, leva-me às águas profundas. Aviva-me de novo, aviva-me de novo, Senhor. Leva-me às águas profundas, fala ao meu coração. Leva-me às águas profundas, leva-me às águas profundas. Aviva-me de novo, Senhor, aviva-me de novo, Senhor Jesus. Leva-me às águas profundas, fala ao meu coração. Eu guardarei tua palavra, eu guardarei tua palavra em meu coração, em meu coração. Na tribulação invocarei teu santo nome, na tribulação invocarei teu santo nome. Jesus, a tua destra me sustenta, a tua destra me sustenta. Da aliança não esquecerei, da aliança não esquecerei. Tua palavra não vacilarei, não vacilarei. E levantando o seu braço, clama, leva-me às águas profundas, Senhor. Leva-me às águas profundas. Aviva-me de novo, aviva-me de novo, Senhor. Leva-me às águas profundas, fala ao meu coração. Leva-me, peça, meu irmão, minha irmã, com toda a sua força. Leva-me às águas profundas. Aviva-me, aviva-me de novo, Senhor. Leva-me às águas profundas, fala ao meu coração. Vai suplicando com as tuas palavras, leva-me, Senhor, a águas mais profundas. Eu quero experimentar da tua fonte de água viva. Eu quero experimentar a água do Espírito, Senhor. Sacia a minha sede nesta manhã, Senhor. Eu suplico a ti, vem Espírito Santo, em nome de Jesus.